Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Meus irmãos queridos, na noite desta quinta-feira, nós retomamos nossas reflexões nos Salmos de Romagem. E nós paramos no Salmo de número 129, no verso de número 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Este é o 10º Salmo dos degraus. E diante de nós, meus irmãos, está uma declaração maravilhosa. Devemos, irmãos e irmãs, lembrar que Deus decidiu incluir este salmo nas Escrituras para o nosso benefício. A mensagem deste hino estupendo aponta para a maturidade da nação de Israel. O salmista fala como representante do povo e diz que havia sofrido desde sua tenra idade, mas que o Senhor não se esquecera de nenhum de seus males sofridos nessa declaração estupenda de fé. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. As angústias deste peregrino foram frequentes por muito tempo e dolorosas. A intensidade é descrita com a figura do arado sobre as suas costas. A história da igreja, meus irmãos e irmãs, é cheia de angústias, mas pela graça de Deus está também viva e sendo adornada. É inevitável nessa terra sentir-se irado ou magoado diante de injustiças e afrontas sofridas diuturnamente, mas pelo poder de Deus e pelo poder do Evangelho é possível, IPT, reverter a ira em súplicas e confiança naquele a quem pertence a vingança. O apóstolo Paulo, em sua carta magna aos Romanos, capítulo de número 12, versos de número 17 a 21, diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, diz o apóstolo Paulo, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes, meu irmão, minha irmã, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pare e pense nesta hora por um pouco. Suas lembranças não revelam um passado sobre derrotas, mas de vitórias conquistadas pela boa mão do Senhor, que cortou as cordas dos ímpios. Assim é o pensamento de todo peregrino. Ainda que muitas vezes angustiados e maltratados, os peregrinos se tornarão fortes caso estejam no Senhor. Quando peregrinos, meus irmãos, meditam nas Escrituras e como Deus tem cuidado dos seus filhos e filhas, eles vislumbram um passado solene. Quando peregrinos meditam nas Escrituras e em como Deus tem cuidado da sua igreja, eles se fortalecem no presente e saúdam o futuro.
Nos versos de 1 a 3 deste Salmo de número 129, o peregrino fala de como eles sofreram e também como Deus os livrou. Agora, no versículo de número 4, o peregrino fala da certeza de que Deus os livraria, de que Deus está nos livrando, mas, diz o peregrino, o Senhor é justo. Meus irmãos, a conjunção adversativa, este mas, diz respeito a um Deus que está no controle da história de todos os peregrinos e peregrinas. A aflição de todo peregrino pode ser pelo pecado, sim, mas não somente. Podemos, meus irmãos peregrinos, ser tratados por Deus soberano desta forma, nestas circunstâncias. Cuidado com a teologia da prosperidade, ou com a teologia que se aprende dela frases tais como está amarrado, eu rejeito, eu não aceito. Meu irmão, minha irmã, quem és tu? Quem é você para rejeitar o que Deus determinou? Salmo de número 34, verso 19, o salmista Davi diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. O Senhor Jesus Cristo, no sermão pascal, quando ele termina aquele sermão pascal descrito no Evangelho de João, no capítulo 16, verso de número 33, ele nos dá um testamento, palavras do Redentor. Ele diz que no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cuidado, meu irmão, você pode ser fiel, bom, honesto, santo e passar por muitas aflições. Por fim, meu irmão, lembre dessa conjunção adversativa da parte de Deus, mas é o Senhor Deus quem determinou a minha e a sua aflição. É Deus quem promete o livramento para mim e para ti. A Deus seja a glória. Deus é quem nos livra, IPT. Deus é quem faz a ferida, IPT, e a sarará. Deus é o Senhor, não será seu amigo, pai, sogro, sogra, advogado, gerente, irmão, irmã, amigo rico, mãe, pai, vovó, que te livrará, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não será o Papa que te livrará, o pastor, o bispo da Universal, o apóstolo da TV, o curandeiro, o pai de santo, o galho de arruda, o pé de coelho, o copo d'água, o óleo, a figa, a caminhada até o santuário, promessas, campanhas. Quem te livrará não será a vacina, quem te livrará da angústia dos dias maus é o justo Deus. Veja e ouça, IPT, por si mesma. Deus inverte a situação, a conjunção muda tudo, porque quando você pensa em desistir, Deus vem a você e põe um mas na sua vida. Eis alguns testemunhos bíblicos para nós na noite deste dia. Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, versículo de número 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não vos sobreveio tentação que fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Salmo de número 30, versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições, sua, minha, dos justos, dos justificados,
mas o Senhor de todas o livra. Vibre com a palavra de Deus e não com os títulos de seu time, não com a promoção no emprego. Talvez você diga ou pense: para mim não tem jeito mais. Sim, meu irmão, tem jeito sim, não porque eu estou dizendo, mas porque Deus disse, e se Deus disse, está dito. Sua aflição importa sim, é dolorida demais, mas Deus vai livrá-lo um dia. Creia e espere. É um período, um momento de provação, é o outro lado da vida cristã. Perguntaram um dia turvo de uma tempestade calamitosa ao pregador londrino Charles Spurgeon: será que vai passar? E Spurgeon, sem titubear, disse: sempre passou. Talvez você esteja cansado com a família que Deus te deu. Talvez você esteja endividado, cansado com a igreja que Deus lhe concedeu. Talvez você esteja cansado com a vizinhança, com o governo, com o casamento, com os filhos. Eu compreendo o seu sofrimento e sinto muito por ele, mas Deus diz: não desanimes. Creia, espere, suporte, persevere, tem de bom ânimo, e quando você menos esperar, Deus te livrará. Eu quero terminar na noite deste dia. Como eu posso te garantir isto, meu irmão, minha irmã? Está escrito, é Deus quem fala. Por detrás de todo super-herói há um roteirista que escreve tudo, toda a trama, os perigos, as saídas para todos os super-heróis. Você que está na aflição, ou que estará mais cedo ou mais tarde, Deus o livrará, por ser Ele o autor soberano da história da sua vida. Deus é quem tem o script da sua vida nas palmas de suas mãos. Deus é quem decreta a aflição e quem tira a aflição de sobre a sua vida. Não é a mãe natureza, não é o governador do estado, não é o presidente da república, não é o ministro da saúde, não é a sorte ou o azar, não é algum laboratório, é Deus. Ouça o testemunho bíblico, Isaías capítulo 54, verso de número 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavras do Redentor Jesus Cristo registradas em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não desanimes, olhe para Cristo, creia em Cristo, Ele é a nossa rocha espiritual e eterna. Cristo Jesus é o poder de Deus em quem devemos descansar e jamais duvidar. Peregrinos, vivam descansando no poder de Deus. Que Deus te abençoe. Satisfação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou,
contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus.